O segredo obscuro. Na pequena cidade de São Cipriano, aninhada entre colinas verdejantes, a igreja de pedra cinzenta erguia-se imponente contra o céu. O padre Jerônimo, um homem alto e magro de olhos penetrantes, era conhecido por seus sermões apaixonados e sua dedicação aos paroquianos. Poucos sabiam, no entanto, do terrível segredo que o atormentava. Nas noites de lua cheia, uma transformação horrenda se apoderava de seu corpo e alma. A pele se cobria de pelos grossos e escuros, os dentes se alongavam em presas afiadas, e seus olhos ganhavam um brilho amarelado e selvagem. Naquela noite, enquanto a lua cheia pairava no céu como um olho vigilante, Padre Jerônimo trancou-se em seu quarto na casa paroquial. Suor escorria por sua testa enquanto ele lutava contra a transformação iminente. Suas unhas arranhavam o peito nu, deixando marcas vermelhas na pele pálida. Um grito abafado escapou de seus lábios quando a primeira onda de dor o atingiu. Seus ossos estalaram e se rearranjaram, músculos se expandiram, e sua consciência humana foi gradualmente engolida pela fera. Quando a transformação se completou, a criatura que antes fora o padre Jerônimo ergueu o focinho e farejou o ar. O cheiro de carne humana invadiu suas narinas, despertando uma fome insaciável. Com um uivo aterrorizante, a besta saltou pela janela, mergulhando na escuridão da noite em busca de sua primeira vítima. A lua cheia banhava as ruas estreitas de São Cipriano com uma luz espectral, lançando sombras alongadas que pareciam ter vida própria. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de garras arranhando o pavimento e a respiração ofegante de uma criatura em busca de sua presa. O lobisomem que outrora fora o padre Jerônimo corria pelas vielas, seus sentidos aguçados captando cada movimento, cada cheiro. A besta dentro dele rugia, exigindo sangue e carne. Seus olhos amarelos brilhavam com uma fome insaciável enquanto ele farejava o ar, buscando o aroma de uma vítima desavisada. Na praça central, Dona Cecília, uma senhora idosa, caminhava lentamente para casa após um encontro tardio com suas amigas do clube de tricô. O lobisomem sentiu seu cheiro fraco e doce, misturado com o aroma de lavanda. Sem hesitar, a fera saltou das sombras, suas mandíbulas se fechando ao redor do pescoço da pobre mulher antes que ela pudesse sequer gritar. O ataque foi rápido e brutal. Em questão de minutos, tudo o que restava de Dona Cecília eram restos dilacerados e uma poça de sangue na calçada. O lobisomem lambeu o focinho, saboreando o gosto metálico, mas sua fome estava longe de ser saciada. Enquanto isso, o jovem policial Rodrigo fazia sua ronda noturna. Ao virar uma esquina, ele se deparou com a cena macabra. O choque inicial logo deu lugar ao medo quando seus olhos encontraram a figura monstruosa agachada sobre os restos da vítima. Tremendo, ele sacou sua arma e gritou uma ordem para que a criatura se rendesse. O lobisomem virou-se lentamente, seus olhos ferozes fixos no policial. Com um rosnado ameaçador, ele avançou. Rodrigo disparou uma vez, duas vezes, mas as balas pareciam não ter efeito. Em pânico, ele virou-se para correr, mas a fera era rápida demais. O grito de Rodrigo ecoou pela noite, abafado pelo som de ossos se quebrando e carne sendo rasgada. O lobisomem devorou sua segunda vítima com uma voracidade ainda maior, como se cada morte apenas aumentasse sua sede de sangue. À medida que a noite avançava, mais gritos de terror ecoavam pela pequena cidade. Os moradores trancavam-se em suas casas, aterrorizados pelos sons de destruição e os uivos que pareciam vir de todos os lados. Na delegacia, o telefone não parava de tocar. Relatos confusos de ataques e avistamentos de uma criatura monstruosa inundavam a linha de emergência. O delegado João Almeida, um homem experiente que achava já ter visto de tudo em sua carreira, sentiu um frio na espinha ao ouvir as descrições. Algo terrível estava à solta em São Cipriano, algo que ele nunca enfrentará antes. Enquanto isso, na igreja, o sino começou a tocar sozinho, um som lúgubre que se espalhou pela cidade como um presságio de morte. Os poucos que se arriscaram a olhar pela janela juraram ter visto uma figura bestial saltando entre os telhados, seus olhos brilhando com uma luz demoníaca. À medida que a noite se aproximava de seu fim, o lobisomem, agora saciado mas ainda sedento por destruição, retornou à casa paroquial. Com os primeiros raios de sol no horizonte, a transformação começou a se reverter. Os pelos recuaram, as garras se retraíram, e o corpo monstruoso voltou lentamente à forma humana. Quando o dia finalmente raiou, o padre Jerônimo acordou nu e ensanguentado no chão de seu quarto, fragmentos de memória da noite anterior atormentando sua mente. Horrorizado, ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto murmurava uma oração desesperada por perdão.
Lá fora, as sirenes da polícia começavam a soar, e o pânico se espalhava pela cidade de São Cipriano. A caçada noturna havia terminado, mas o terror estava apenas começando. O sol da manhã revelou uma São Cipriano irreconhecível. Faixas policiais isolavam várias áreas da cidade, enquanto investigadores forenses coletavam evidências dos ataques noturnos. O cheiro metálico de sangue ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma de medo que emanava dos moradores. O delegado João Almeida passou a mão pelos cabelos grisalhos, observando a cena com uma mistura de horror e perplexidade. Em seus 30 anos de carreira, jamais vira algo semelhante. Os corpos, ou o que restara deles, apresentavam marcas de garras e dentes que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Enquanto isso, o padre Jerônimo caminhava pelas ruas, oferecendo conforto espiritual aos cidadãos abalados. Seu rosto pálido e olheiras profundas eram atribuídos ao choque dos eventos recentes, mas internamente, ele lutava contra as memórias fragmentadas e o peso esmagador da culpa. À medida que os dias passavam, os rumores começaram a se espalhar. Alguns falavam de uma besta sobrenatural, outros de um serial killer particularmente cruel. O medo se instalou na cidade como uma névoa densa, com as pessoas evitando sair após o anoitecer. Uma semana após os ataques, durante uma reunião de emergência na prefeitura, a jovem professora Mariana levantou uma questão perturbadora. Alguém notou que os ataques ocorreram na noite de lua cheia. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O delegado Almeida franziu o senho, sua mente analítica começando a fazer conexões. Ele se lembrou de lendas antigas sobre lobisomens, criaturas que se transformavam em feras assassinas durante a lua cheia. Enquanto isso, o padre Jerônimo, sentado no fundo da sala, sentia o coração acelerar. Ele sabia que a próxima lua cheia estava se aproximando, e com ela, o terror de uma nova transformação. Nos dias que se seguiram, a investigação tomou um rumo inesperado. O delegado Almeida, inicialmente cético sobre explicações sobrenaturais, começou a pesquisar lendas de lobisomens. Ele descobriu que, segundo o folclore, um lobisomem poderia ser identificado por certas características físicas em sua forma humana, como sobrancelhas unidas e marcas de nascença. O cerco começava a se fechar. Almeida passou a observar atentamente os homens da cidade, buscando por sinais reveladores. Sua atenção logo se voltou para o padre Jerônimo, cujo comportamento errático e aparência abatida levantaram suspeitas. Uma noite, enquanto o padre caminhava sozinho pela praça, Almeida o abordou. Padre, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a noite dos ataques. Jerônimo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Claro, delegado. Como posso ajudar? A conversa que se seguiu foi tensa, com Almeida fazendo perguntas cada vez mais específicas sobre o paradeiro do padre na noite fatídica. Jerônimo gaguejava e suava, suas respostas vagas alimentando as suspeitas do delegado. Ao final do interrogatório, Almeida estava convencido de que havia algo errado com o padre. Ele não podia provar nada ainda, mas seu instinto policial gritava que estava perto da verdade. Enquanto isso, Jerônimo retornou à igreja, atormentado. Ele sabia que não poderia manter seu segredo por muito mais tempo. A lua cheia se aproximava novamente, e com ela, a certeza de mais mortes. Naquela noite, ajoelhado diante do altar, o padre Jerônimo fez uma escolha desesperada. Ele não podia permitir que a besta dentro dele fizesse mais vítimas. Com mãos trêmulas, ele pegou uma pesada cruz de prata e começou a forjar uma corrente. Se não podia se livrar da maldição, ele tentaria conter a fera. Mas seria suficiente? E se alguém o descobrisse acorrentado durante sua transformação? À medida que a lua crescia no céu, a tensão em São Cipriano atingia níveis febris. Todos se perguntavam: a besta retornaria? E se sim, quem seria sua próxima vítima? A lua cheia pairava no céu como um presságio sombrio sobre São Cipriano. As ruas estavam desertas, com os moradores trancados em suas casas, cortinas fechadas e portas reforçadas. O delegado Almeida havia organizado patrulhas extras, mas o medo era palpável no ar. Na igreja, o padre Jerônimo tremia enquanto apertava as correntes de prata ao redor de seu corpo. Ele havia se trancado na cripta abaixo do altar, rezando para que as paredes de pedra e as correntes fossem suficientes para conter a besta. Conforme a noite avançava, a transformação começou. Ossos estalaram, músculos se expandiram, e gritos abafados de dor ecoaram pela cripta. As correntes de prata queimavam a pele da criatura, mas a força do lobisomem era imensa. Com um rugido ensurdecedor,
ele arrancou as correntes da parede. Nesse momento, a porta da cripta se abriu. Mariana, a jovem professora, entrou carregando uma lanterna. Ela havia seguido o padre, suspeitando de seu comportamento estranho. Seus olhos se arregalaram de terror ao se deparar com a cena à sua frente. O lobisomem, ainda parcialmente acorrentado, avançou em direção a ela. Mariana gritou e correu para fora da igreja, o monstro em seu encalço. Seus gritos alertaram as patrulhas próximas. O delegado Almeida estava em sua viatura quando ouviu o chamado pelo rádio. Ele acelerou em direção à igreja, o coração batendo forte no peito. Suas suspeitas estavam corretas, mas a realidade era mais terrível do que ele poderia imaginar. A perseguição se estendeu pelas ruas da cidade. Mariana corria desesperadamente, o lobisomem ganhando terreno a cada segundo. As luzes das casas se acendiam à medida que os moradores eram despertados pelo tumulto. Quando Almeida chegou à cena, viu Mariana encurralada em um beco. O lobisomem avançava, babando e rosnando. Sem hesitar, o delegado sacou sua arma e atirou. As balas atingiram o monstro, mas pareciam apenas enfurecê-lo mais. A criatura se virou para Almeida, seus olhos brilhando com fúria bestial. Foi então que Mariana, reunindo toda sua coragem, pegou um pedaço de madeira no chão e o cravou nas costas do lobisomem. O uivo de dor da criatura ecoou pela cidade. Cambaleando, o lobisomem fugiu para a floresta nos arredores da cidade, deixando um rastro de sangue. Almeida ajudou Mariana a se levantar, ambos ofegantes e chocados com o que haviam testemunhado. Não havia mais dúvidas, a lenda do lobisomem era real, e o monstro era ninguém menos que o respeitado Padre Jerônimo. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de horas, toda a cidade sabia. Equipes de busca foram organizadas para rastrear a criatura ferida na floresta. A manhã chegou, trazendo com ela uma mistura de medo e determinação entre os moradores de São Cipriano. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, o Padre Jerônimo recuperava sua forma humana. Ferido, confuso e atormentado pela culpa, ele sabia que não poderia mais voltar. Seu segredo fora revelado, e agora ele era um homem, ou monstro, procurado. À medida que o sol subia no horizonte, os habitantes de São Cipriano se preparavam para uma caçada que mudaria para sempre o destino de sua pequena cidade. A batalha final contra o Padre Lobisomem estava prestes a começar. O sol se punha sobre São Cipriano, tingindo o céu de vermelho sangue. Uma multidão se reunia na praça central, armada com tochas, armas de fogo e objetos de prata. O medo havia se transformado em fúria coletiva, e os moradores exigiam justiça ou vingança. O delegado Almeida tentava manter a ordem, mas sabia que era uma batalha perdida. A sede de sangue da multidão era quase tão assustadora quanto a do próprio lobisomem. Na floresta, o Padre Jerônimo, agora em sua forma humana, cambaleava entre as árvores. Ferido e exausto, ele ouvia ao longe os gritos e latidos que anunciavam a aproximação dos caçadores. Seu corpo doía, não apenas pelos ferimentos físicos, mas pela dor da culpa e do arrependimento que dilaceravam sua alma. Enquanto a noite caía, Jerônimo chegou a uma clareira onde ficavam as ruínas de uma antiga capela. Ali, ele decidiu fazer seu último estende. Caindo de joelhos, ele começou a rezar, implorando por perdão, não aos homens que o perseguiam, mas a Deus. Os primeiros caçadores chegaram à clareira, liderados por Almeida e Mariana. Ao verem o padre ajoelhado, hesitaram. Por um momento, tudo o que viram foi um homem quebrado, não um monstro que aterrorizara a cidade. Jerônimo ergueu os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Acabem com isso, ele implorou. Libertem-me dessa maldição. Nesse instante, a lua cheia emergiu de trás das nuvens, banhando a clareira com sua luz espectral. O corpo de Jerônimo começou a se contorcer, a transformação iniciando contra sua vontade. Almeida gritou para que todos recuassem, mas era tarde demais. Em segundos, o lobisomem estava de pé, rugindo de dor e fúria. A multidão entrou em pânico, alguns fugindo, outros avançando com suas armas. O caos se instalou. Tiros ecoaram pela floresta, tochas voaram pelo ar. O lobisomem, em sua dor e confusão, atacava indiscriminadamente, ferindo vários moradores. Foi Mariana quem finalmente conseguiu se aproximar, empunhando uma lança improvisada com ponta de prata. Com lágrimas nos olhos, ela encarou a besta que um dia fora o bondoso padre de sua cidade. Perdoe-me, padre, ela sussurrou, e cravou a lança no peito do lobisomem.
Um uivo de agonia cortou a noite. O lobisomem cambaleou para trás, a lança ainda cravada em seu peito. Lentamente, a forma bestial começou a se dissolver, revelando mais uma vez o corpo humano e frágil do padre Jerônimo. Com seu último suspiro, Jerônimo olhou para o céu estrelado. Um sorriso sereno se formou em seus lábios. Estou livre, ele murmurou, antes que seus olhos se fechassem para sempre. O silêncio caiu sobre a clareira. A maldição havia terminado, mas a um custo terrível. Os moradores de São Cipriano olhavam uns para os outros, a realização do que haviam feito pesando sobre suas consciências. Nos anos que se seguiram, a história do padre lobisomem se tornaria uma lenda sombria, sussurrada em volta das fogueiras. A pequena capela na floresta foi reconstruída, não como um local de culto, mas como um memorial, um lembrete dos perigos do preconceito e do medo, e do alto preço da redenção. E nas noites de lua cheia, dizem que ainda se pode ouvir um uivo distante ecoando pela floresta, um lamento pela alma atormentada que finalmente encontrou a paz. Se você gostou desta história de metamorfose, culpa e caçada sobrenatural, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que também amam uma boa dose de pavor, e ativar o sininho das notificações. E até a próxima!